Queridos pais do Senhor Jesus, aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia comigo, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Os irmãos estão me ouvindo bem aí atrás? Amém. Aqui também está muito bom para mim. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Os irmãos identificaram, digam amém. Amém. O versículo, a partir do versículo 1, por favor. Quando eles, a minha versão é a versão Peshitta, veio do aramaico, mas o sentido é o mesmo. Quando eles falavam estas coisas ao povo, os sacerdotes, os saduceus e os dirigentes do templo se levantaram contra eles, enfurecidos contra eles, porque ensinavam ao povo e pregavam sobre a ressurreição dentre os mortos por Jesus Cristo. E prenderam-nos e os retiveram até o dia seguinte, pois estava entardecendo. Mas muitos dos que escutaram a palavra creram, e o número dos homens era de aproximadamente 5.000. No dia seguinte, se reuniram os dirigentes, os anciãos e os escribas, junto com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e os que pertenciam à família do sumo sacerdote, e os puseram no meio e os interrogaram, dizendo: com que autoridade ou em qual nome fizestes essas coisas? Então Simão Pedro, foi cheio do espírito de santidade e lhes disse: governantes do povo e anciãos da casa de Israel, prestai atenção. Se neste dia somos investigados por vós pelo benefício feito a um homem enfermo e de como ele foi curado, isto vos seja notório e por todo o povo de Israel conhecido, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele, agora, este varão está de pé e curado diante de vós. Versículo 13. Ao escutar o discurso que audazmente pronunciaram Simão e João, percebendo que eram homens iletrados e ignorantes, admiravam-se com eles e reconheciam que tinham estado com Jesus. E ao ver o homem que fora coxo, que fora curado, que estava de pé com eles, nada podiam dizer contra eles. Então lhes deram ordens de que saíssem de seu concílio e se perguntavam uns aos outros: que faremos com estes homens? Porque de fato um milagre foi manifesto por meio deles, e é de conhecimento de todos os que moram em Jerusalém, e não podemos negá-lo. Mas para que esta notícia não se propague mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais a homem algum neste nome. Por favor, queridos, versículo 21. Versículo 21. E eles os ameaçaram, mas os puseram em liberdade, porque não acharam contra eles razão alguma para castigá-los. E também por causa do povo, porque todos davam glória a Deus pelo que sucedera. Último versículo é o 23. E quando foram soltos, foram a seus irmãos e lhes contaram tudo quanto disseram os sacerdotes e os anciãos. Tomai o vosso assento. Eu quero expressar a minha gratidão ao Senhor por estarmos reunidos para louvá-lo e pregar a sua poderosa palavra.
pastor Lemuel, pastora Patrícia. Como é bom ver o chamado de Deus na vossa vida se desenvolver, prosperando-os cada vez mais. O meu desejo é que essa unção permaneça crescendo e vocês continuem impactando vidas para a glória do nome do Senhor Jesus. Ao presbítero Ricardo, pelo contato, cadê o presbítero Ricardo? Obrigado pelo contato para estarmos juntos. Deus abençoe. Um congresso de varões, aí onde homens estão se reunindo para orarem, buscarem a Deus e se aprofundarem nas Escrituras Sagradas. Eu estou aqui na companhia do meu amigo evangelista Israel, é cantor e esposo de uma grande pregadora na palavra, porque ela é menor que eu, acreditem. Eu tenho alguns livros da minha autoria disponíveis depois da pregação. Eu tenho um livreto. O livreto é indicado para quem está iniciando aí no exercício da leitura, além dos sonhos, aprendendo com José que sonhar não é suficiente. Tem um livro da minha esposa intitulado Entre Elas e Deus. Eu perguntei por que esse título. Ela disse que é para ninguém se intrometer. Entre Elas e Deus. Tem um dos livros também que lancei direcionado a adolescentes e jovens. Acredite, eu tive que escrever esse título para adolescentes também. Solteiro de propósito. Solteiro de propósito. E tem um dos últimos livros que lancei, Para Conhecer a Bíblia. É uma espécie de introdução bíblica. Em 52 semanas eu te ajudo a compreender a Bíblia livro por livro. Quem escreveu cada livro da Bíblia, onde escreveu, por que escreveu, sobre quem, quais personagens principais. E na conclusão de cada visão panorâmica de cada livro da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, eu tenho aqui um devocional para quem estiver se dedicando a compreender a Bíblia, livro por livro. Queridos, Lucas, Atos, é um volume só. Foi-nos dividido para facilitar a nossa compreensão, pois Lucas, no registro que carrega o seu nome, temos a narrativa do nascimento, pregações, obras, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Atos, nós temos o registro da ascensão de Cristo, descida do Espírito Santo e a igreja no seu início missional. A igreja cumprindo o seu papel, a sua prioridade, pregar o Evangelho. Essa é a essência da igreja. E Lucas se dedica a registrar o Cristo que veio para nos salvar e o Cristo que enviou o Espírito Santo para nos capacitar a falar da salvação. Ele escreve, ele registra tais atos a um homem chamado Teófilo, um homem de muita influência. Acredita-se que a influência desse homem cooperaria para que os materiais de escrita fossem financiados e para que o registro do Evangelho fosse divulgado e também preservado. Lucas quer dar detalhes, por isso que em Lucas 1 está escrito que ele fez uma pesquisa minuciosa para que a fé de Teófilo se fortalecesse. E no início de Atos, ele ainda mantém esse plano de edificar a fé desse homem. E uma das narrativas usadas por Lucas para edificar a fé desse homem está entre os capítulos 3 e 4. Mas eu gostei do Unificate, é isso? Unifica. Aquele é uma cruz? Eu pensei que era um T em forma de cruz. Unifica. Eu gostei do Unifica. E eu lembrei de Atos dos Apóstolos. Pois
aqui nós temos atos da unidade. E eu escolhi, porque ardeu no meu coração, essa narrativa, que alguns versículos foram lidos para ganharmos tempo, mas o contexto é Pedro e João indo ao templo orar. Esses dois, quando os irmãos leem os evangelhos ou os registros do evangelho, percebem que Pedro é aquele que mais falava, João aquele que menos falava. Haviam diferenças entre os dois. No dia da ressurreição, Lucas 24, João capítulo 20, eles foram correndo ao túmulo, um passou na frente do outro, porque alguém queria chegar primeiro no lugar da experiência. No capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu João, quando Jesus restaura Pedro, Jesus disse a ele que ele morreria quando envelhecesse, quando se convertesse, e sendo levado para onde não quisesse. Pedro entende que Jesus falou de sua morte. Pedro então olha para trás, e quem vem atrás? O João. Pedro olha para Jesus e pergunta: e ele vai morrer como? Porque o Senhor só falou como eu vou morrer, mas não falou como ele vai morrer. Isso implica diferenças entre eles. Quando nós chegamos em Atos capítulo 2, Atos 1 e 2, a igreja está reunida no cenáculo, orando, clamando pela descida do Espírito Santo. E o texto diz que eles estavam reunidos. E agora, no capítulo 3, já impactados pela presença do Espírito que se operou, no capítulo 2, os dois estão subindo juntos para orar no templo. A ação do Espírito está unificando esses que outrora um passava na frente do outro para ver quem teria a experiência primeiro no dia da ressurreição. Esses que outrora não queria que apenas a sua morte fosse divulgada, mas também a morte do outro. Já que eu vou ficar apreensivo pelo meu dia de angústia, ele também tem que ficar apreensivo. Por que que o Senhor só faz isso comigo e ele não? Mas agora há um amadurecimento entre ambos, e eu tenho certeza que isso se deu pela ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, como diz em Efésios capítulo 4, é o vínculo da unidade. E agora, unidos em qual propósito? Orar. E quando ambos se unem para orar, um milagre acontece. O milagre se dá na porta do templo. Um homem que há 40 anos está naquela situação. Quando o milagre acontece, esse homem é firmado e tenta entrar no templo. Na realidade ele entra, capítulo 3, versículo 8, louvando e bendizendo a Deus. O povo viu o milagre acontecer. Pedro e João aproveitam a oportunidade do milagre para pregar Cristo, para anunciar Cristo, pois para isso eles foram cheios no capítulo 2. Eles viram o milagre como uma porta, a chave que abriu a porta para a pregação. E no versículo 11, o coxo se apegou a Simão, que é Pedro, e a João, e o povo correu até eles. Então agora o Pedro e o João estão ali apoiando aquele camarada que acabou de ser curado. Ele gruda nos dois, ele não quer soltar os dois, ele está empolgado com os dois. Vamos chamá-lo de um novo convertido, uma primeira grande experiência com Deus. E Pedro prega, e mesmo Pedro pregando, ele está ali segurando nos dois. Só que chega o momento da pregação de Pedro que confronta o sacerdócio. No capítulo 4, versículo 1,
quando eles falavam essas coisas ao povo, os sacerdotes, os saduceus, os dirigentes do templo se levantaram contra eles. E o versículo 2 diz que eles estavam enfurecidos porque João e Pedro estavam pregando ressurreição dentre os mortos pelo poder de Jesus. Por que eles ficaram enfurecidos? Pois eles mataram Jesus, eles entregaram Jesus à morte, e eles pagaram aos soldados para que mentissem. Se você já leu Mateus 28, eles pagaram aos soldados para que mentissem, dizendo: Jesus não ressuscitou. Só que agora dois pregadores aproveitam uma grande multidão e começam a dizer: Jesus ressuscitou. O pagamento feito aos soldados não está tendo muito crédito. Dois pregadores, através de um milagre, estão desfazendo a notícia mentirosa e financiada pela religião judaica. Nesse momento, eles se enfurecem contra os dois por causa do tópico da ressurreição. Versículo 3: prenderam os dois, os retiveram até o outro dia, pois estava já anoitecendo. Do lado de fora, quem ouvia a pregação cria no que? Jesus estava vivo, e que os mortos, crendo nele, também ressuscitam. O primeiro ponto da nossa mensagem aqui hoje, aos varões, às irmãs que me escutam, é que nós precisamos dessa unidade apostólica para resistirmos à oposição religiosa. Pois Jesus veio, cumpriu todas as profecias sobre ele. Jesus veio e toda a regra cerimonial também foi cumprida nele. Logo, o machado estava na raiz, como disse João, Mateus 3. A raiz foi cortada quando Cristo ressuscita e é assunto aos céus. Uma nova aliança foi estabelecida. A religação do homem com Deus não é mais pela tradição judaica, é pela fé em Cristo Jesus. Só que eles que ansiavam pelo Messias, eles que acreditavam na vinda do Messias, rejeitaram o Messias. João 1, veio para os seus, esses sacerdotes, esses saduceus, Anás, Caifás, esses homens aqui citados, e Lucas faz questão de citar outros, João, Alexandre. Por quê? Porque ele está contando uma história, ele está dizendo: pesquisem e vejam que o que eu estou falando é a verdade. Por isso ele cita o nome de autoridades. Fica comigo, por favor. Essa religião judaica está agora perseguindo a verdadeira religião. Cuidado com esses netcrentes, webcrente, youtubobo que fica na internet: eu não gosto de religião, eu não gosto de quem prega religião. Esse modismo de cantor que quer dar uma de pregador, de influencer que quer distorcer texto bíblico, pensa que tem autoridade para falar porque tem 1 milhão de seguidores, e eles batem na religião. Faltou na aula básica de interpretação. Religião vem do termo religação, e a religação entre o homem e Deus é uma pessoa, Jesus. A igreja que prega a religião cristocêntrica, logo ela é ou faz parte de uma religião verdadeira. Logo, existem as religiões falsas. Pedro e João, que outrora disputavam, que outrora um queria saber o dia da morte do outro para ver quem ia morrer primeiro, quem ia fazer o enterro do outro primeiro, agora estão unidos na perseguição contra a mensagem deles. Ou seja, eles são um exemplo para nós de que uma igreja verdadeira e unida precisa se preservar em unidade contra
as investidas das falsas religiões. Eu acho interessante, se for abrir uma igreja evangélica num país muçulmano, igreja queimada, pastores assassinados, mas no Brasil eles têm liberdade se quiserem. Europa, o berço do cristianismo, está islamizado. Eu sustento missionários e eu recebo as informações, vídeos, e-mails de como a igreja tem sido perseguida. E nós pregamos o amor, nós colocamos ali o Salmo 133, mas nós pensamos simplesmente numa igreja local ou na situação de alguém. Mas nós estamos unidos na causa missionária. Todo ano você atualiza no seu cartão de crédito a sua plataforma de streaming. Todo ano você atualiza a sua Netflix. Tu começou pagando 10, já está pagando 20. E agora você já adquiriu o Paramount e HBO e um monte aí, vai só acrescentando. Mas a sua ajuda missionária não aumenta, é sempre a mesma coisa. Não seguramos nas mãos dos missionários, não sabemos onde há missionários, e quando missionários voltam, não nos interessamos pelas suas batalhas psicológicas. Nós não temos unidade missionária, e se temos é oculta, é muito pouco, se pode assim afirmar. Pedro e João agora juntos, perseguidos pela religião judaica. Sim, a minha página do Facebook, por exemplo, a religião chamada PT, me bloqueou. Eu não tenho acesso à minha página do Facebook há 3 anos, porque eu falei contra a ideologia de gênero. Aí agora eu queria falar sobre o bebê reborn, o YouTube não está deixando eu subir o vídeo. Irmão, que satanás. Só que o complicado é quando liberam um tipo de vídeo desse meu, os próprios crentes vão lá, quer se envolver na vida dos outros, vai pregar Jesus, pastor, sai dessa, pastor, não entra comigo na guerra e quer me chamar de polêmico quando eles são covardes. E aí, meu irmão, todo mês eu recebo notificação lá do YouTube. A equipe colorida LGBT do alfabeto inteiro está denunciando o seu canal, está derrubando o seu Instagram. E a igreja não consegue entender que há um tipo de falsa religião. Há uma máfia que se diz cristã, que não aguenta a Bíblia ser pregada como ela é. Não suporta o evangelho ser exposto como ele deve ser. Esses homens amavam o Deus que enviou o seu filho, mas não amavam o filho. Pedro e João amavam o pai e o filho. E Pedro e João estão pregando o pai que ressuscitou o filho. E agora eles, quando escutam a mensagem da verdadeira religião, da verdadeira religação, que é Cristo que liga o homem com Deus, pois ele disse em João 4 que ele é o caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Eles se enfurecem contra os 2 pregadores, eles denunciam os 2 pregadores. E agora, olha que coisa bonitinha que Jesus faz: os 2 briguentos vão juntinho para a cadeia. Deus faz isso com a gente, irmão. O diabo sempre vai tentar separar de você aqueles que Deus levantou para te ajudarem na sua caminhada cristã. Talvez esteja faltando em você humildade, talvez esteja faltando em você sabedoria, para não viver quebrando alianças, porque ninguém presta, mas você já cancelou umas 30, 40 amizades, e ninguém presta. Será? Não é tu não que não presta? Não faltaria em você uma sensibilidade a mais, uma conversão em seu espírito? Pois o diabo não é bobo. Esses 2 que poderiam brigar e se separar, agora estão juntos, unidos na perseguição contra o evangelho. Os 2 são presos, os 2 são retidos. Os 2 do versículo 5, no dia seguinte, os anciãos, os líderes, os escribas, junto com o sumo sacerdote, se reuniram
para interrogá-los. E Pedro está com autoridade diante deles, porque Pedro sabe que o verdadeiro sacerdócio agora não é daquela família. O verdadeiro sacerdócio agora é a igreja. 1 Pedro 2,9, o próprio Pedrão escreveu: vós sois sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de anunciardes as virtudes dele. Pedro está ali, mas Pedro está de boa. Pedro, o sacerdote tem todo o aparato sacerdotal, mas Pedro sabe que ele é o verdadeiro sacerdote, pois ele faz parte da verdadeira família sacerdotal. Versículo 7, ele é colocado no meio. Os mesmos homens, no mesmo lugar que Jesus foi interrogado, que Jesus foi questionado. Isso aqui tem no máximo 2, 3 meses pós-ascensão de Jesus. E no mesmo ambiente em que Jesus foi julgado, interrogado, condenado, os dois ali também estão. Pois Lucas está deixando claro para nós que passar a seguir a Cristo é assumir também seu sofrimento, é assumir também as suas renúncias. No meio do mesmo ambiente, os dois agora são interrogados. A segunda lição que eu quero dividir com vocês de unidade. A primeira lição do nosso unifica, tem nada de ter, ali é a cruz. Então, a segunda lição do unifica está aqui no versículo 8. A primeira é unidos para resistir às oposições religiosas. Segundo lugar, versículo 8. Quando no versículo 7 eles são interrogados: com que autoridade ou em nome de quem vocês fizeram essas coisas? Por quê? Porque não tinha WhatsApp, mas já tinha fofoqueiro. Está aqui, ó, no versículo de número 6. Pedro disse: não tenho prata nem ouro. Quando é para falar dos dois, versículo 3, Pedro e João são vistos. Versículo 4, Simão Pedro e João lhe disseram, é os dois que falam: olha para nós. Aí o João fala: olha para nós. Só que na hora da palavra de autoridade para curar, é só Pedro que fala. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, o Nazareno, levanta. Aí alguém chegou lá, ó, foi o mais velho aí que falou para levantar no nome do Jesus lá que nós matou. Então ele pergunta: em nome de quem vocês estão fazendo isso? Aí Pedrão levanta a mão e diz: eu respondo. Ele se responsabiliza. Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito, lhes disse. Pode repetir, igreja? Cheio do Espírito? Cheio do Espírito. Repita porque ficou bonito. 1, 2, 3. Cheio do Espírito. Mas ele não já tinha sido cheio no 2? Para que falar que ele foi cheio no 4? Se ele já tinha sido cheio no 2, então ele já era o quê? Cheio. Se ele já foi cheio no 2, ele já era cheio. Mas o capítulo 4 está quebrando essa tendência de pensarmos isso. O que, pastor? Uma vez, porque o calvinista diz, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Aí a gente diz, uma vez cheio. Cheio. Eu estou fazendo um trocadilho de palavra, eu vou repetir tudinho. O calvinista diz, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu estou dizendo que alguns dentre nós, mesmo que não fala, pensa e se comporta assim, ó, uma vez cheio, cheio para sempre. E isso não existe. É por isso que muitos dentre nós estamos vivendo de experiências passadas. É por isso que em muitas igrejas se necessita cantar assim, ó, sempre que leio a história de Cristo, eu sou Assembleia Nossauro, eu fico a pensar com grande emoção. A gente vai lá para trás, e aquela que diz assim, ó, eu queria ver, eu sei que você é velho também, canta. Eu queria ver a bravura dos santos em plena, enfrentando-os. Queria ver, né? Tá lá não, né? Mas a gente tem, brincadeira, a gente tem que voltar a esses hinos e lembrar de quando chorávamos. Oh, meu. Agora.
reaviva sua igreja de novo. Por que a gente clama por reavivamento? Porque não existe avivamento. Só um avivamento pode ser denominado no singular, Atos 2. O resto foram avivamentos. Porque quem foi avivado uma vez, precisará ser avivado sempre. O que eu estou lhe dizendo é que a experiência de Atos 2 foi para Atos 2. Ele precisava de uma nova unção, capacitação para Atos 4. E o Espírito está dizendo a alguém aqui: a unção de ontem foi para ontem, a unção de hoje é para hoje, e a unção de amanhã vai ser para amanhã. Não podemos ficar dependendo da unção passada. Eu comecei a pregar menor, criança com 5 anos de idade. A partir dos 8 meu pai pegava mais no meu pé. Já orou hoje? Eu lembro que eu tinha uns 11 anos, indo pregar no bairro chamado Iguape, na cidade de Ilhéus, Bahia. Cheguei da escola, banhei, me arrumei, peguei minha Bíblia, bora para a igreja. Hoje eu prego no Iguape. Meu pai disse: você chegou, se arrumou e não tirou um período de oração e vai pregar? Eu disse: mas eu orei com manhã, era sexta. Eu disse: eu orei com manhã no ciclo de oração, quarta-feira. Meu pai disse: quarta é quarta, sexta é sexta. Mas se eu for depois vai atrasar. Atrase, mas chegue orado. Alguém está entendendo essa palavra aqui, irmão? 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos ali se encha e se permita sempre, sempre, sempre ser cheio do Espírito. A Bíblia diz, segundo Reis 4, que Eliseu mandou que a mulher pedisse vários vasos vazios emprestados, e enquanto tinha vaso vazio, tinha azeite descendo. Pode faltar vaso, mas não falta azeite. Ora, irmão, ora, quanto mais buscarmos, mais cheios seremos. Pedro precisava da autoridade para aquele momento, para aquele dia. Fala comigo, Atos 2 passou. Agora é Atos 4. Já que eu estou falando de unidade missionária, nossos pais foram cheios do Espírito para pregar na praça pública. A gente tem que se encher do Espírito para pregar na internet. Não, pastor, mas por que a gente... Rapaz, mas dá uma raiva. Quando eu posto uma foto pregando numa igreja dessa aqui, bonita, organizada, cheia, aí vai lá o netcrente: só prega na igreja, quero ver pregar na praça. Aí eu respondo, eu falo: mostra a tua foto pregando na praça. Claro, eu não vou teologar sobre isso aqui. Mas os adolescentes, crianças, moças, rapazes que me escutam aqui, nossos pais que pregavam nas ruas e nas praças se encheram do Espírito para isso. Por isso nós chegamos até aqui. Amém, pastor, é verdade, ô glória. E você tem que se encher do Espírito para pregar na internet. Porque se tu for para a rua hoje, a internet tirou as pessoas da rua. Na maioria das praças que tu for pregar, o que tem lá? Caramelo. Os caramelos estão lá, irmão. Tu não vai pregar para os cachorros, para aqueles caramelozinhos, que é tudo da mesma cor, que só anda de bando. Onde vamos pregar? Onde as pessoas estão. Onde elas estão conectadas umas às outras? Na internet.
Aí eu olho para essa juventude que no congresso diz que é cheia do Espírito Santo no sábado, vem como labareda de fogo, e no domingo canta e se enche. Aí na segunda eu vou lá no seu Instagram, o que tem lá? Um resumo da pregação? Os tópicos da mensagem? Não, fotinha de linguinha para fora e 2 dedinhos para cima. Pior é quando tu faz o L. Onde essa geração vai chegar, irmão? Onde você tem 100 pessoas interessadas nas suas redes, na sua vida, no seu Instagram, 1000 pessoas no seu Facebook, e o que você faz para evangelizá-las? Você é responsável pelas pessoas que você conquista? Se encha do Espírito para isso, porque você não pode falar de Jesus sem ser cheio do Espírito de Cristo. Pedro foi cheio do Espírito e disse: vocês estão me investigando e me interrogando por um milagre feito a ele. Então eu falo em nome de quem eu fiz o milagre. Foi no nome de Jesus. Agora, olha a coragem dele agora. Que vocês crucificaram. Lembra dele? Lembra o Jesus que vocês prenderam? Sim. Lembra o Jesus que vocês crucificaram? Sim. Pois bem, ele ressuscitou. E se ele venceu a morte, o que é uma paralisia para ele? Se ele venceu a morte, eu vou repetir. O que é uma paralisia para ele? Foi no nome dele. Pedro, cheio do Espírito, não temeu quem matou o seu Senhor. Sabe por que você é covarde? Sabe por que qualquer luta você quer desviar? Sabe por que uma profecia que não cumpriu te faz descrer do Evangelho? Sabe por quê? Pelo fato de alguém não ter te dado a oportunidade que é te fazer mudar de igreja. Porque você é vazia, você é vazio, você não é cheio do Espírito. Quem é cheio do Espírito está carregado de autoridade. Quem é cheio do Espírito sabe que não é homem quem determina a sua vida, não é também o diabo, é Deus que está no controle. Se encha do Espírito e você terá coragem para falar de Jesus. Sabe por que você foge do adventista? Senão tu vai guardar o sábado. Sabe por que tu foge do mormon? Da testemunha de Jeová? Do crente da Maranata? Ou até do mariólatra? Porque você não é cheia do Espírito. Você não é cheio do Espírito. Sabe por que essa geraçãozinha de crente tem medo de ateus? Porque não é cheio do Espírito. Nenhum sectário, nenhum herege, nenhum ateu tem a mente de Cristo. Quem é cheio do Espírito tem a mente de Cristo. E toda filosofia humana tem que se quebrar e se prostrar diante do verdadeiro Evangelho, irmão. A sabedoria egípcia não superou José. A sabedoria da Babilônia não superou Daniel. A sabedoria de Roma não superou Paulo. E por que você entrou na faculdade 3 meses, 6 meses depois, tu já faz parte do grupo FFF, feminista feia, fedorenta? Por que que você entrou na faculdade 6 meses depois? Me descobri, perdi a fé. Tu nunca teve. Nunca se encheu do Espírito. Não sabe o que é sentir a agonia do jejum. Não sabe o que é colocar a cara no pó. Não sabe o que é ter a marca do joelho que tem no joelho da sua avó, no joelho do seu avô. Voltemos a clamar. A gente ainda é Assembleia de Deus. Nascemos no fogo, caminhamos no fogo do Espírito. Alguém pode adorar o Deus que nos enche e nos capacita. Aleluia! Pastor, mas Pedro negou porque não era cheio. Agora que está cheio, não nega. Vocês estão me interrogando. Foi o Jesus que vocês mataram, ele ressuscitou. Só que ele está diante do sacerdócio que pensa que eles são de verdade. E a mensagem de Pedro é falsa.
É aí que eu lembro desses crentes. Tem que respeitar. Respeitar o quê? Quem eu respeito? O que não? Pastor, mas cada um tem sua verdade. Se você diz isso, logo você não conhece Bíblia. Pois não existe verdade relativa. Para a igreja, a verdade é absoluta. Ou é, ou não é. Deixa eu ver se aqui tem crente cheio do Espírito. Ou é de Deus, ou é de quem? Do Satanás, do diabo. Ou vai para o céu, ou vai para onde? Para o inferno. Quem é santo? E quem é sujo? Decida. Não há meio termo. Quem anda respeitando qualquer tipo de opinião, daqui a pouco estará aceitando e concordando com qualquer tipo de comportamento. Porque o diabo primeiro vem com ideias. É nesse momento que Pedro, sentindo a pressão da religião, como se a dele fosse falsa e o do sacerdote fosse a verdadeira, olha a pancada que Pedro vai dar. Se tu não der glória, o negócio está ruim para tu. Olha a pancada que Pedro vai dar no 12. Em nenhum outro há salvação. Não existe outro nome debaixo do céu pelo qual podemos ser salvos. Aleluia! O que Pedro estava dizendo não é o seu cordeiro que salva, não é sua roupa que salva, não é seu templo que salva, não é seu talite que salva. Jesus é o único que salva. Jesus é o único Salvador. Pedro está dizendo, o caminho da salvação é exclusivo. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra, irmão. Receba a autoridade de Deus. Você vai fazer a diferença no seu trabalho. Receba a autoridade de Deus. Você vai fazer a diferença na sua faculdade, na sua rua, na sua família. Não adianta. Podem inventar vários caminhos, mas só existe um que leva ao céu. Jesus. Jesus. E a Bíblia diz que eles estavam juntos, versículo 13, ao escutar o discurso que audazmente pronunciaram, diga pronunciaram. Eram dois, Pedro e João. Pastor, mas eu não estou vendo João falar. Talvez o João estava lá igual aqueles crentes da Assembleia de Deus. É verdade, fala a Deus, continua Pedrão, porque eles estavam olha a empolgação que eu fiz, muito unido. Eles estavam unidos. E unifica. Pedrão pregando e o John. Isso aí. Pedrão pregando e o John. Fala Deus. Rebenta, pastor Pedro. Eles estavam juntos agora. Maior é o que nos une do que aquilo que nos separa, irmão. Tem umas histórias na Bíblia que são engraçadas. Versículo 14. O coxo, o homem que fora coxo e que fora curado, estava em pé com eles. Israel Cabra não foi para casa. Prenderam os dois apóstolos e disseram: vocês vão ficar aqui até amanhã. Aí no outro dia iniciou-se a sessão para interrogar os dois apóstolos. E o coxo chegou lá. Vocês estão aqui por minha causa. Vocês estão aqui porque me curaram, aproveitaram a oportunidade, foram pregar. Vou ficar com vocês. Está entendendo isso, irmão? Se na minha prova vocês me ajudaram, na prova de vocês eu vou ficar aqui com vocês. Ah, meu Deus, unifica-nos, ó Deus. E o camarada curado estava lá. Tu lembra de quem te curou?
Tu lembra de quem ele estendeu a mão? Porque a Bíblia diz que Pedro estendeu a mão e ele firmou os pés. Tu lembra de quem te deu oportunidade, firmeza? Tu lembra? Porque a unidade não é só de ação, unidade também é de memória. E o cara estava lá junto com os dois. Ó, eu sou coxo, mas se for para morrer, eu era coxo e vocês me deram cura. Se for para morrer, nós morremos juntos. Por quê? Porque foram aqueles sacerdotes que condenaram Jesus à morte. Tamo junto. TMJ. Tava lá. Olha que coisa linda, irmão. O fato dele estar lá amenizou a consciência dos acusadores dos apóstolos. Foram duas coisas. Ele foi a segunda. A primeira está no 13. Perceberam que eram homens iletrados e ignorantes. Em que sentido? Quer dizer que eles eram analfabetos? Não. Eles eram iletrados e ignorantes na tradição judaica. Por quê? Porque ao andarem com Jesus, se desfizeram, abriram mão. Como disse Paulo, para eles se tornou esterco todo o conhecimento da tradição oral e dos escribas. Eles abrem mão de tudo para aprender com Jesus. Como é que eu vou chamar de ignorante, letrado, analfabeto quem estudou com a própria sabedoria encarnada? No intensivão de 3 anos, irmão. Então eles não tinham o domínio técnico da tradição deles, até porque Jesus desfez. Quando você lê Mateus capítulos 5, 6 e 7, Jesus disse assim, ó: ouvistes o que foi dito, tradição oral, eu, porém, vos digo. Ou seja, agora é assim, não é como foi dito, é como eu digo. Então eles foram abrindo mão de toda a tradição judaica e substituiu pela revelação que Cristo lhes deu. Aí eles dizem, a interpretação deles dos textos do AT não é do jeito que a gente sabe. É porque eles são ignorantes. Eles não têm a nossa capacidade judaica para entender os textos como nós. Ah, eles são iletrados. Mas tem uma coisa que eles perceberam. Está aqui no texto. Eram iletrados, mas andavam com Jesus. Um olhou para o outro e perguntou, por que ele fala com tanta audácia? Com tanta clareza e autoridade? Aí alguém disse, ele andou com Jesus. Quando eles perceberam que apesar da simplicidade da tradição judaica, ou seja, o não domínio do conhecimento judaico, o fato de estar com Jesus e o homem curado está ali dizendo, eu sou eu mesmo, porque sou eu mesmo, eu não inventei não, eu era coxo mesmo. E o texto diz que eles conheciam aquele homem. Versículo 16. Que faremos com esses homens? De fato, um milagre aconteceu. E é do conhecimento de todos que moram em Jerusalém. Não podemos negar. Para que essa notícia não se espalhe mais entre o povo. Qual notícia? De que Jesus ressuscitou. Me estressa não, irmão. Jesus o quê? Ressuscitou. Diga a eles, quem matou Jesus? Quem condenou Jesus à morte? Eles. Por qual pregação, por qual parte da pregação eles se enfureceram? Diga, ressurreição. Está aí no primeiro versículo que lemos. Então, vamos ameaçá-los para que eles não falem mais dessa notícia. Porque se a gente ameaçar, eles vão nos respeitar. É só ameaçar. É só ameaçar que eles não pregam mais. Então chamaram os dois, no versículo 18, e disseram, vocês estão proibidos de falar e ensinar o nome de Jesus. Aí Pedrão olhou para o John olhou para Pedro, e deram aquele sorriso um para o outro, olhou para eles e disse, olha a ética com autoridade, no versículo 19, julgai entre vocês mesmos essa questão. Qual questão? Perguntem um para o outro e respondam um ao outro. O que? É correto
a gente obedecer a vocês mais do que a Deus? Ó, analfabeto. Pensem aí, já que vocês são teólogos, é melhor obedecer a Deus ou aos homens? Alguém diz, é claro que é melhor obedecer a Deus. Aí Pedrão diz no 20, até porque é impossível deixarmos de falar o que a gente vê e escuta. Isso aqui não é invencionice. Nós vivemos isso. Nós experimentamos isso. Não dá para calar quem vivencia o que Deus está fazendo. Viraram as costas e foram para onde? Para a igreja. Qual é o tema? Unifica. A igreja não foi lá na cadeia. Pedro e João, cadê vocês? Viemos aqui só para ver vocês. Solta Pedro, solta o João, solta Pedro, solta o João. A igreja não foi lá protestar, mas vocês sabem o que a igreja estava fazendo. Olharam um por outro e disseram, só há um lugar que é mais seguro para a gente ir agora. Onde? Onde os irmãos estão reunidos. O texto diz no versículo 23, quando foram soltos, foram aos seus irmãos e lhes contaram tudo quanto os sacerdotes disseram. Isso é unidade. Testemunhar o que Deus fez. Testemunhar suas batalhas e lutas em favor do Evangelho para a sua igreja. Saber que tem irmãos e irmãs que vão orar contigo e por ti. Eles vão chegar lá e disseram, nos prenderam, deixaram a gente dormir lá porque eles estavam cansados, já estava anoitecendo. E no outro dia cedo chamaram eu e o João, é verdade. E aí começaram a interrogar nós dois, e o João, é verdade. E quando eles perguntaram, em nome de quem vocês fizeram esse milagre? Aí João diz, nessa hora Pedrão arrebentou, fala Pedrão. Aí o Espírito me encheu. E eu olhei na cara deles e disse assim, varões, príncipes, líderes, vocês estão me interrogando por uma cura? Sim, em nome de quem vocês curaram? Aí, lembra de onde essa parte? Eu lembro, fala tu. Eu olhei para eles e disse assim, o Jesus que vocês mataram, o Pai o ressuscitou. Foi no nome dele que o coxo foi curado. Aí o John diz, e o coxo estava lá. O homem que foi curado estava lá com nós. E de repente eles olharam para nós e disseram assim, vocês estão proibidos de pregar. Aí as irmãs curiosas na igreja, e aí meu filho? Disseram que vocês estão proibidos de pregar. Pedrão disse, sério, irmã Maria, que a gente está proibido de pregar. Mas aí eu e o John olhamos para eles e dissemos assim, julgai entre vós, teólogos da tradição judaica, é melhor obedecer a Deus ou aos homens? Aí aquela jovem mais empolgada, tribulada da mídia, rebentou, hein, pastor? Gostei, meu pastor. É isso aí, Tramontina, meu pastor. A igreja está reunida, irmãos, e uma história linda está sendo contada. Sabe o que eu acho lindo agora? É que quando Pedro e João acabam de contar a história, a igreja ergue a voz. Versículo 24 e diz, ó Deus que fez os céus e a terra, Deus que fez o mar e tudo o que existe, Deus que perguntou pela boca de Davi, por que os povos estão enfurecidos? Porque as nações estão se reerguendo contra o meu ungido.
Aí a igreja agora vai lembrar da crucificação. Meu Deus do céu, fica comigo. A igreja vai orar e adorar pensando na cruz. Senhor, versículo 27, a igreja fala o nome do Herodes que vai morrer. Herodes, Pilatos e os gentios e o povo de Israel se reuniram aqui em Jerusalém, Senhor, contra o teu filho que ungiste. Tu está preparado para dar um glória lindo? Olha o que a igreja vai dizer agora. Mas tudo que eles fizeram foi conforme sua vontade determinou. O que a igreja estava dizendo era: não foi Pilatos, não foi Herodes, não foi Judas, foi ele que se entregou, foi ele quem se deu. A igreja está orando e adorando porque os dois foram soltos. Olha isso. Agora a igreja vai lembrar do que Pedro disse. Senhor, versículo 29, olha para as suas ameaças. Me escuta, igreja, eu estou encerrando. Olha para as palavras deles contra teus servos. De que servos a igreja estava falando? Pedro. Bora, gente, de que servos? Pedro e João. Porque quem foi ameaçado? Pedro e João. Tu tem todo o direito de orar, mas se tu orar de modo bíblico, Deus tem o direito de responder como Ele quiser. E se eu orar de modo antibíblico, pastor, aí Deus não tem direito de responder de jeito nenhum. Eles estão orando baseando-se nas escrituras, no Salmo 2 e na crucificação. Aí eles dizem agora: Senhor, olha para as ameaças, para que seus servos proclamem tua palavra com liberdade, enquanto tua mão se estende para fazer curas e sinais no nome de Jesus. Lembra que nome eles foram proibidos de anunciar? O nome de Jesus. E a igreja ora na contramão dizendo: Senhor, faz alguma coisa para que o nome de Jesus continue sendo anunciado. É agora que minha alma é impactada pelo texto. Depois que oraram, tremeu o lugar onde estavam reunidos. O lugar tremeu. E o texto diz: todos foram cheios do Espírito Santo. No início do texto, só 2 foram cheios. 2. Se 2 cheios incomodaram a religião judaica, imagine toda a igreja reunida. Vou fazer uma ilustração, hein? E falavam com ousadia. Agora já não é 2 pregadores, é a igreja toda que saiu para a rua para pregar. A igreja se uniu e disse: não é só o pregador, não é só o pastor, não são só os missionários, a igreja inteira vai pregar. E aqui a minha mente flui. Imagine aqueles homens lá da reunião que Lucas citou o nome: João, Alexandre, Anás, Caifás. Eles são ousados, eles são cheios, mas nós somos autoridades. Nós temos aliança com Roma e nós lhes proibimos de pregar. Então, se nós proibimos, é claro que eles vão nos obedecer. E enquanto eles estão pensando e falando da reunião, imagine um deles olhando assim pela janela: você está vendo aquilo lá? Você está vendo aquilo lá? Aí o outro: rapaz, que coisa estranha. Aí o chefe: o que está acontecendo aí? Nós não proibimos 2 de pregar? Proibimos. Se pregar, a gente prende. Pois bem. E eles estão pregando de novo? Então, mas não é só 2 não. A rua está cheia de crente dizendo que Cristo vive. As ruas estão cheias de crente dizendo que Jesus vive. A
igreja inteira agora cheia do Espírito pregando. O avivamento que você tanto deseja vai alcançar a nossa nação. Se você entender que você não foi chamado para esquentar banco de igreja. Não haja silêncio em vós. O Espírito do Senhor Jeová está sobre nós, pois Ele nos ungiu para proclamar liberdade aos cativos. E de anunciar o Evangelho a toda criatura, ser-me-eis testemunhas. John Wesley disse: todo crente deve estar preparado para duas coisas. Primeiro, morrer. Segundo, pregar. Spurgeon disse: se você é crente, está na igreja e não prega, você não é um cristão, você é um impostor. Levante a mão, por favor. Levante a mão, por favor. Diga: ó Deus, desperta-nos, dá-nos estratégias para alcançar almas. Fica em pé adorando Jesus. Seja despertada por Deus nesta noite. Seja avivado pelo Espírito de Deus nessa noite. Seja despertado em sua alma, em seu coração, em seu espírito nessa noite. Volte a pregar. Volte a evangelizar. Volte a ganhar almas. Pastor, já preguei muito e não ganhei alma. Volte a pregar. Você pode pregar sem ganhar alma, você só não pode ganhar alma sem pregar. Pregar é uma coisa, ganhar alma é outra. Você pode ter as duas experiências, mas nem todo crente vai ganhar, mas todo crente tem que pregar. Senhor, eu preguei a sua palavra. Senhor, leva-nos de volta para o caminho da obediência. Leva-nos de volta para abraçar a causa da igreja que o Senhor estabeleceu na terra. Desperta esse cantor, Jesus. Desperta esse músico. Desperta esse compositor, essa compositora, essa musicista, essa poetisa, esse poeta. Desperta essa missionária, esse missionário. Desperta, ó Deus, o coração que está clamando por unção. Como disse Paulo, abre-nos a porta do ministério, abre-nos a porta do chamado, abre-nos a porta da palavra. Se alguém vai cantar, canta, porque a igreja está clamando. Clame em nome de Jesus por estratégia.